Olá, meu nome é Lívia Leão e esse é o Li no Livro. Eu acho que o episódio de hoje vai ser um episódio um pouco atípico, porque eu acho que eu vou falar mais sobre o que me faz gostar de um livro do que o livro em si que eu li, que eu particularmente também detestei. O livro em questão é Amsterdã, do Ian McEwan, como eu já adiantei no episódio passado, no episódio de livros de março. Aliás, esse episódio era pra ter ido ao ar na segunda-feira, mas infelizmente eu tava terminando, ou felizmente, no caso, eu tava terminando o meu MBA, eu tinha que entregar um trabalho, então eu não consegui gravar esse episódio antes. Então tô gravando hoje, último dia de março, dia 31 de março, e vou lançar ele no dia 2 de abril, que é uma quinta-feira, que é quando você está ouvindo esse episódio. Bom, primeiro falando do Ian McEwan. O Ian McEwan é um cara que eu já tinha lido um livro dele, que era o Reparação, que virou aquele filme Desejo de Reparação, que é muito bom. O livro é fantástico, 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 fantástico. E eu tinha muita vontade de ler outros livros do Ian McEwan, por causa desse Reparação. Ele me deixou uma marca muito, muito positiva. Durante muito tempo, o Amsterdã, ele era um livro na minha wishlist da Amazon. Era um livro que toda vez que se falava de Ian McEwan, era citado ou Reparação ou Amsterdã, porque o Amsterdã é um livro que é um livro premiado. Ele ganhou o prêmio Man Booker em 98 ou 99. Então é um livro que eu queria ler. Eu falei assim, nossa, deve ser tão bom quanto Reparação, e talvez eu goste tanto quanto Reparação. E esse livro ficou lá na minha wishlist da Amazon. Acabou que eu tava fazendo umas compras, fui ver quais livros da minha wishlist estavam em promoção, esse tava e eu acabei comprando. Infelizmente eu não gostei desse livro, tá? É um livro muito curto, é um livro de 170 páginas, e eu não gostei desse livro. E aí que eu gostaria de começar a contar pra vocês o que faz uma pessoa, na verdade uma reflexão, né? O que faz uma pessoa gostar ou não de algo. O Amsterdã, ele é um livro extremamente bem escrito. O Ian McEwan, ele não é um cara premiado, um autor premiado por nada. Ele é um cara super viajado. O pai dele era do exército britânico, então ele foi criado na Alemanha, foi criado no norte da África, passou a infância no Oriente. Ele é um cara muito viajado, ele é um cara que tem muita cultura. Ele é um cara que escreve de uma maneira fantástica. Fantástica. Ele é britânico, né? Então ele também tem essa coisa. É que nem pessoas que crescem lendo a creme de la creme da literatura brasileira, né? Que crescem lendo Machado de Assis, Mário de Andrade, infelizmente, Lígia Fagundes Telles. Infelizmente, não tô falando nada contra escolas que passam Harry Potter para as crianças lerem, mas eu acho que é necessário também ler a literatura brasileira, que é uma literatura muito rica. Então tem também essa coisa da vida do Ian McEwan. Ele é britânico, então ele muito provavelmente leu livros que são clássicos da literatura mundial e também são clássicos da literatura britânica. Eu já trouxe muitos autores britânicos e falo muito de autores britânicos aqui, porque realmente é um país que tem uma cultura literária muito forte. Mas, mais uma vez, eu não gostei de Amsterdã. Do que se trata? Se trata da história de dois caras que eles foram, em momentos diferentes da vida, namorados de uma mesma mulher. O livro começa com o funeral dessa mulher, da Molly. Ela teve um final de vida horrendo, porque ela era uma mulher, ela era crítica gastronômica, uma mulher super pra frentex e tal, extremamente aberta sexualmente, e ela tem um final de vida com uma doença degenerativa, uma doença que quem teve já parentes ou conhecidos que faleceram com doenças degenerativas, sabe como, na verdade, o grande problema da doença degenerativa é desumanizar a pessoa. A pessoa perde a essência que faz dela um indivíduo. Que essa aqui é a grande tristeza, né? Quando você tem uma pessoa que tem, sei lá, Alzheimer, por exemplo, né? Ela vai perdendo a essência que ela construiu ao longo dos anos. Esses dois caras foram namorados da Molly. A Molly, quando faleceu, estava casada com um cara que não era lá muito bacana. Mas não é que não era bacana com ela, é porque o livro, ele pinta a Molly, na verdade, como uma figura idealizada. Os dois personagens, que são amigos, apesar de terem namorado a mesma mulher, eles veem a Molly principalmente pintada pela visão dos tempos áureos das suas vidas, né? Que era uma vida ainda na juventude, onde muitas coisas podiam acontecer, onde a esperança de um futuro pleno ainda existia.
E quando a Molly morre, esses dois homens, eles estão em momentos muito sensíveis da carreira deles. Um é um grande jornalista, mas que está numa revista, ele é o grande editor da revista, mas ele está numa situação em que a revista está vendendo pouquíssimo. E o outro é um compositor que foi chamado para compor a Sinfonia da Virada do Milênio, né? Lembrando que esse livro é de 98, então estava bem ali na virada para os anos 2000. E aí eles têm esse conflito e eles acabam tomando decisões referentes a esses momentos da vida profissional deles, que são decisões que vão falar sobre ética, falar sobre moral, falar sobre limites que o ser humano impõe a si mesmo, sobre o que é certo, sobre o que é errado. É um livro que, falando assim, né, parece super interessante, realmente o é. É um livro interessante. Os personagens são muito bem construídos, as situações que acontecem, sobre o que, até onde você pode ir na busca pelo sucesso, até onde você pode ir movido pela obsessão de conseguir algo para si, até onde você vai baseado, achando que você está indo em busca de algo bacana para sua vida, mas na verdade você está movido por outros sentimentos internos. Tudo isso é discutido nesse livro, que é um livro bacana, bem escrito, mas que eu odiei. E aí, gente, o que me fez odiar esse livro, a ponto de praticamente demorar 2 semanas para terminar este livro, um livro que tecnicamente tem 170 páginas, é que é um livro que eu não consigo identificar na minha personalidade, na minha vivência, nada que me conecte com esses dois personagens. Nada que me conecta com as esposas mostradas. Nada que me conecta com as supostas figuras vilanescas nesse livro. Nada, nada. Eu acabei de vir de um outro livro, que é o Kindred, que eu já falei, acho que é o 3º episódio que eu tô falando desse livro, além do próprio episódio do Kindred, que é um livro que, ao contrário desse, não é tão bem escrito, ao contrário desse, não fala sobre assuntos tão tangíveis, tão reais, porque é um livro de ficção científica, e ao contrário desse, se conectou muito mais comigo. Em Kindred eu tenho uma mulher negra, eu tenho uma mulher que em uma situação que está subjugada pelo poderio da classe social, pelo poderio da raça branca. E em Amsterdã eu tenho 2 homens brancos, ricos, porque, gente, você não é contratado para compor a Sinfonia do Milênio se você já não tem uma carreira. Se você não ganha R$1.300 se você é um editor de uma revista. Então são homens ricos, se relacionaram anteriormente como uma mulher rica, todo mundo é branco, todo mundo tem grana, todo mundo viaja pela Europa quando bem quiser, todo mundo tá na Inglaterra, todo mundo tem conexões no alto escalão. Então, assim, são dramas que eu super entendo o Ian McEwan trazer as conversas e os questionamentos éticos para uma história dessa, mas não me diz nada como pessoa. E acaba se tornando uma situação muito chata, porque os conflitos que esses personagens passam 170 páginas desenvolvendo, para mim, são pura besteira. E engraçado, porque no papel parecem conflitos extremamente importantes, ética, moral, mas para mim é pura besteira. Porque eu tô nesse exato momento, dia 31 de março, vivendo num país em que quase 4.000 pessoas morrem por dia. Tô vivendo, dia 31 de março de 2021, num país onde a gente tá lembrando 20 anos de ditadura militar. Cara, eu tô cagando se 2 caras brancos e ricos estão preocupados com a sua já bem-sucedida carreira. Dia 31 de março de 2021, eu tô esperando a resposta do juiz porque eu sofri abuso moral num emprego que eu tive e eu processei a empresa. Então é muito difícil para mim ler esse livro e realmente me envolver com esses personagens. Ah, mas a Molly, ela era uma mulher super pra frente, ela era uma mulher independente e não sei o que, não sei o que. Cara, a Molly é um personagem que começa o livro morto e é idealizado e objetificado por esses homens. É isso. Ela existe para contrabalancear desejos masculinos de fama, fortuna, amor, sexo de homens brancos. É para isso que ela existe. E assim, se o autor queria realmente dar a voz a Molly, ele devia ter feito ela viva nesse livro, e não ao contrário.
Então, assim, é um livro que talvez daqui a 10 anos eu vá reler e vá falar que livro maravilhoso. Porque talvez eu esteja no momento da minha carreira, no momento do meu poder aquisitivo, no momento do meu país, em que faça sentido o tipo de discussão que esse livro traz. Não é o que está acontecendo agora, 31 de março de 2021. Agora, eu só quero que tenha vacina para todo mundo. Eu só quero que, se um dia acontecer de eu pegar Covid, eu não seja entubada. Eu só quero que a economia do Brasil não quebre, ou não quebre mais. O mundo em que Amsterdã de Emma Kielman me mostra é um mundo infinitamente mais ficcional do que o mundo de Kindred, por exemplo. E aí você pode virar para mim e falar assim: poxa, Lívia, então isso significa que você não vai gostar de nenhum livro que você for ler por causa disso? Não, porque, por exemplo, eu li um livro de viagem no tempo que me tocou muito mais a alma do que um livro que se passa em 2000. E aí começa a vir para mim o entendimento do porquê eu gosto tanto de livros de ficção científica e de fantasia e de coisas absurdas. Porque às vezes esses livros não se prendem a um cenário realista em que, baseado na minha vivência, eu não vou acabar tendo contato, eu não vou acabar tendo conexão. Às vezes é muito acertado a decisão que o autor tem em escrever uma história que se passa em Marte, porque o cenário, o tempo é neutro pro leitor. Pelo menos para mim. Em A Mão Esquerda da Escuridão, Ursula Le Guin cria um mundo onde não existem negros. A história podia se passar na Geórgia. A história podia se passar no Brasil. A história podia se passar na Argentina. Mas não, se passa num planeta. E eu consigo conectar com isso. O problema do livro, para eu não ter gostado dele, não é a sua característica técnica. Mais uma vez, Ian McEwan, excelente escritor. Excelente escritor. O problema do livro é que não está no momento para eu lê-lo. Não sei se um dia vai estar. E esse é que é a beleza do livro, né? Livro é um relacionamento. Quando você abre um livro, você está se propondo a se relacionar com algo. Este algo vai te contar uma história e você vai se relacionar com essa história. Este algo vai te mostrar o mundo e você vai se relacionar com esse mundo. Esse algo vai te mostrar personagens e você vai se relacionar com esses personagens. Você vai viver com esses personagens 3, 4, 5 horas por dia durante 3, 4, 5 dias. Você vai se relacionar com esses personagens mais de uma vez, porque você quer revisitá-los, de tanto que você gostou deles. Ou você vai odiá-los tanto que você vai fechar o livro e nunca mais vai tocá-lo. Essa é a beleza de ter um livro na sua mão. É um relacionamento. Não é algo que você possa simplesmente olhar de uma maneira técnica. Simplesmente olhar de uma maneira técnica. Eu não estou falando que não é para ser feito isso. Quando eu trago uma resenha aqui, eu falo muito bem sobre isso. Eu falo sobre se o autor escreveu bem, se o ator desenvolveu bem o cenário, se houve amarrações de narrativa bem feitas, se existem arquétipos. Isso é analisar tecnicamente o livro. E Amsterdã, nesse caso, é irreparável. Mas eu não quero falar sobre isso aqui hoje. Hoje eu tô falando simplesmente sobre gostar ou não. Eu não vou falar se o livro é bom, porque tecnicamente ele é muito bom. Eu vou falar se eu gostei ou não. E não, eu não gostei. Não conversou comigo. É um livro que provavelmente em alguns meses eu não vou nem lembrar. E é uma pena porque o autor é muito bom. E eu sinto nessa hora que eu estou sendo um pouco injusta com esse autor. Mas ainda bem que ele não escreveu só Amsterdã. Ele escreveu muitos outros livros e eu pretendo lê-los também. Mas esse é o fato. Tem livros que não estão no momento. Tem momentos que não estão para você. O momento em que eu vivo hoje em dia, a minha realidade, ela é tão ruim, não como um indivíduo, porque graças a Deus eu sou uma pessoa muito privilegiada. E sim, eu falo isso do ponto de vista de estrutural, ponto de vista econômico. Eu sou uma pessoa privilegiada nesse sentido, educacional, mas é impossível você ter coração e consciência, morar no Brasil, dia 31 de março de 2021 e não se sentir em nenhum momento abalada pela situação que o povo brasileiro está vivendo. E é por isso que 2 homens brigando pelos seus egos na Europa não faz sentido nenhum para mim. Meu nome é Lívia Leão e esse foi o Li no Livro.